Um garoto de ouro do cinema, seu rosto foi esculpido para pôsteres de quartos de adolescentes e cartões de lobby de estúdio, com cabelo loiro que brilhava como se tivesse capturado o próprio sol da Califórnia. Ele deveria ser o sonho perfeito, o rapaz que toda mãe aprovava e toda garota cochichava nas lanchonetes. Mas o que os chefões do estúdio vendiam como inocência escondia uma verdade particular muito mais arriscada que fracassos de bilheteria ou casamentos desfeitos. Por trás dos pôsteres deslumbrantes e dos romances de surf, havia viagens noturnas, bangalôs secretos, chamadas codificadas que poderiam arruinar carreiras se ouvidas. Outros dois atores, ambos luminosos por si só, cruzaram caminhos com ele em segredo, amantes unidos não por contratos, mas por sombras e silêncio. O preço da descoberta foi a ruína. A emoção era a sobrevivência. Quem arriscou tudo? Quem pagou o preço? Tudo será revelado no vídeo de hoje. Ele não vinha de privilégio. Nascido num lar de classe média na costa leste, o rapaz que um dia teria o rosto estampado nas capas da Photoplay cresceu buscando estabilidade tanto quanto oportunidade. A escola nunca foi o palco dele. As ruas, os parques, a promessa sussurrada de um lugar maior, essa era a tela para a sua energia inquieta. A grande oportunidade surgiu quase por acidente. Uma apresentação casual através de um professor de teatro, uma fotografia entregue a um assistente de elenco e, de repente, ele estava na costa oeste. Hollywood, nos anos 50, era uma fortaleza de estúdios, um lugar onde cabelos loiros e queixos quadrados eram transformados em histeria adolescente. Ele se encaixava perfeitamente no molde. Uma prancha de surf na mão, um conversível no estacionamento, um sorriso ensaiado à perfeição. Essa era a vida escrita para ele. Os estúdios não perderam tempo. Melodramas românticos, filmes com tema de praia e papéis coadjuvantes brilhantes tornaram-se seu cartão de visitas. No início dos anos 60, seu nome era sinônimo de inocência ensolarada. Era o rapaz que os pais permitiam nas fantasias das filhas. Mas os íntimos sabiam que havia mais. Um publicitário da Paramount disse que ele nunca ficava muito nas festas do estúdio. Sua vida real começou quando os holofotes se apagaram. Sussurros começaram quase imediatamente. Não altos, nunca por escrito, mas murmurados nos cantos do Musso & Franks, repassados por motoristas e cabeleireiros. Ele não estava apenas perseguindo coadjuvantes de biquíni. Não importa o que as revistas de fãs dissessem. Houve outras reuniões. Reuniões noturnas, contatos secretos, ausentes dos comunicados do estúdio. Dois temas entraram em seu mundo particular e voltariam sempre. O primeiro era um telefone fora do gancho, o tom de descagem zumbindo ao fundo, após conversas apressadas serem interrompidas. O segundo era um anel de ouro simples deixado numa cômoda ou guardado num bolso, nunca realmente reclamado à luz do dia. Para o público, ele era o All-American. Para quem sabia, ele era outra coisa completamente diferente. Jack Hunter. Ele o encontra num set denso de fumaça de cigarro e tensão. O ano é 1959, e o homem mais velho, chamem-no de Jack Hunter, um pseudônimo que os iniciados usavam, tirado de listas de equipe e sussurrado em bilhetes codificados, já é conhecido na cidade. Ele é rude, com reputação de beber muito e ser mulherengo, a máscara perfeita para a verdade que ele guarda a 7 chaves. O astro mais jovem, ainda fresco da sua produção de estúdio, nota Jack imediatamente. Há uma faísca, não de rivalidade, mas de reconhecimento. Numa festa de encerramento, longe dos fotógrafos, trocam uma piada, depois um cigarro, depois algo mais perigoso, um segundo olhar que dura tempo demais. Como se conduz um caso quando o mundo observa cada movimento seu? A logística era tão intrincada quanto qualquer produção de estúdio. Carros separados saindo do estacionamento, depois voltando para um bangalô tranquilo nas colinas. Segundo um caseiro de Benedict Canyon, o galã loiro sempre chegava com um lenço amarrado baixo no rosto, faróis apagados, coração disparado. Não havia pernoites, apenas horas que se estendiam até o amanhecer e sumiam com o som de um motor se afastando pela Mulholland. O incidente deflagrador ocorre numa noite úmida. Uma secretária do estúdio, supostamente enviada para entregar páginas de roteiro revisadas, encontra o carro do ator mais jovem estacionado em frente ao endereço secreto de Jack. Nada é dito, mas na manhã seguinte, os sussurros chegam ao estúdio. De repente, os produtores o chamam à parte. Cuidado com suas companhias. O povo fala. As palavras são leves, mas a ameaça por trás é de ferro. A escalada chega rapidamente. Um colunista confidencial faz um comentário despretensioso num rascunho. O surfista garoto de ouro passa suas noites em companhia incomum. E embora a frase seja arriscada antes da publicação, o dano já está feito. This is our studio provider for the. It's your little now or sure.
namorando uma jovem estrela em ascensão no Chasens. Flashes explodem. Uma manchete diz: o casal mais quente de Hollywood. Atrás da câmera, ele e Jack sentam-se em silêncio. Seus olhos se encontram apenas quando ninguém está olhando. A consequência é brutal. Jack, já frágil com sua carreira, se distancia. O estúdio lhe dá um último aviso. Mantenha sua vida limpa, ou perderá os papéis. E assim, a primeira chama se extingue. Mas a lembrança daquelas reuniões à meia-noite, do anel esquecido uma vez numa cômoda por acidente, nunca o abandona. Uma frase resume o fim. Não foram pegos, mas foram encurralados, e em Hollywood, isso bastou. Michael Reed. Se Jack Hunter era uma chama escondida, Michael Reed, outro pseudônimo de fofocas e registros de estúdio obscuros, era um espelho perigoso. Ele era mais próximo em idade, um ator contratado brilhante, cuja carreira ascendeu na mesma onda de dramas adolescentes de sucesso. Foram escalados juntos uma vez, embora não como pares românticos. Seus papéis giravam um em torno do outro como planetas compartilhando a mesma órbita. A atração foi imediata, mas o perigo também. Ao contrário de Jack, Michael era imprudente. Ele ansiava pela emoção de ser notado, de ultrapassar os limites o suficiente para sentir o calor. Segundo sussurros de uma secretária de produção da Warner Brothers, Michael ligava para o garoto propaganda loiro em horas incomuns, deixando o telefone tocar 3 vezes antes de desligar. Um código que significava: saia agora. A logística deles era improvisada. Um carro emprestado de um manobrista no Mocambo, uma suíte de hotel trancada em nome de um técnico de palco, encontros na piscina ao amanhecer, quando o mundo estava sonolento demais para notar. Numa festa em Palm Springs, disseram os de dentro, eles sumiram por quase 1 hora, voltando separados, mas com um rubor que a maquiagem não explicava. O incidente desencadeador veio na forma de ciúme. Uma noite, Michael foi visto por um ator rival, um homem com conexões a colunistas, entrando num bangalô que o Golden Boy acabara de deixar. O avistamento foi sussurrado à equipe de Louella Parsons e, embora nunca tenha sido impresso, os telefones do estúdio tocaram sem parar pela manhã. Executivos não precisavam de provas, precisavam de controle. A escalada foi rápida. O ator loiro foi ordenado a aparecer no Coconut Grove, com uma socialite famosa no braço. As fotografias foram parar em todas as revistas de fofoca, mas as legendas gritavam alto demais. Os sorrisos pareciam polidos demais. Nesse meio tempo, Michael se incomodava por ser mantido em segredo, insistindo que a ligação deles era mais que horas roubadas. Segundo boatos da indústria, uma discussão acalorada quase terminou com uma carta escrita e depois rasgada, uma confissão que teria mudado a vida de ambos se tivesse sobrevivido. A consequência foi devastadora. A carreira de Michael estagnou, papéis sumiram misteriosamente após ele exigir mais. Alguns disseram que era coincidência. Outros disseram que era uma punição. Para a estrela loira, a lição ficou gravada em sua vida. O amor nas sombras tinha que permanecer exatamente assim, ou tudo desabaria. O capítulo termina com uma frase dita uma vez por um informante que alegou ter testemunhado. Ele olhou para Michael como um reflexo e odiou-se por amar o que viu. Troy Donahue. E aqui, finalmente, o nome surge. O galã de queixo de ferro das colunas de fofoca, o ícone surfista do início dos anos 60, o homem que os estúdios de cinema esculpiram num sonho só para o descartar quando os gostos mudaram. Troy Donahue. Por muitos anos, Donahue encarnou o garoto propaganda perfeito da Warner Bros. Alto, loiro, com uma voz rouca o suficiente para sugerir profundidade. Ele foi o protagonista romântico em A Summer Place, de 1959. O ídolo bronzeado em Beach Romances. O tipo de homem que a Photoplay chamava de entrada secreta do diário de toda garota. Para o público, ele era saído de uma fantasia de jukebox. Mas por trás dos outdoors, Donahue teria enfrentado a traiçoeira realidade de ser gay ou bissexual, numa época em que a exposição significava exílio. A revelação está ligada ao seu primeiro grande escândalo. Em meados dos anos 60, após vários romances de estúdio de alto perfil terminarem em sussurros e anulações, começaram a surgir rumores de que a vida real de Donahue não era a que os fãs imaginavam. De acordo com um escriturário de contratos da Paramount, cartas chegavam às mesas assinadas apenas com iniciais, mas todo mundo sabia quem eram, pois Troy Donahue estava preso e livre por sua beleza. Sua fama lhe deu acesso a estrelas como Jack Hunter, a aventureiros como Michael Reed, mas também o acorrentava a cláusulas morais tão rígidas que um passo em falso poderia destruí-lo. Agentes da indústria o colocavam em romances arranjados. Colunas confidenciais davam pistas, mas eram retratadas após um telefonema discreto de um advogado do estúdio.
Durante tudo isso, a voz de Dona Hill calou-se. Não podia confirmar nem negar, só podia fazer o papel que lhe deram, mas em particular, aquelas noites roubadas viraram sua vida real. Passeios à meia-noite em Mulholland, jantares tranquilos, onde as mãos se roçavam sob toalhas de linho, um anel deixado numa cômoda à espera de ser reclamado. Estes foram os momentos que importaram, mas isso foi apenas o começo. A partir deste ponto, a história de Dona Hill se torna não apenas sobre quem ele amou, mas o que isso lhe custou. Papéis perdidos, reputações gerenciadas, um legado remodelado. O nome Troy Donahue agora se ergue como mito e homem, um lembrete de como as luzes mais brilhantes de Hollywood frequentemente projetam as sombras mais escuras. Richard Chase. Em meados da década de 60, Troy Donahue já não era o jovem talento promissor. Ele era uma mercadoria. O seu charme loiro já tinha enchido os cofres do cinema. Mas agora, a direção queria apertar o cerco. Entra Richard Chase, produtor poderoso, mais famoso por contratos de ferro que por sua criatividade. Fontes internas sussurravam que Chase tinha um olhar aguçado para jovens com certo tipo, e Donahue se encaixava perfeitamente. O encontro foi quase encenado. Uma festa no Beverly Hills Hotel, com agentes flutuando como tubarões e estrelas deslizando em lantejoulas. Donahue foi apresentado quase por acaso. Chase segurou seu ombro, inclinou-se e sussurrou algo que, segundo relatos, fez as bochechas de Donahue corarem. Em uma semana, Chase providenciou para que Troy discutisse roteiros em seu escritório depois do expediente. O sigilo aqui não era sobre afeto, era sobre sobrevivência. Donahue chegaria por uma entrada dos fundos, conduzido por uma secretária que fingia não ver. Segundo um publicitário da Paramount, todos sabiam que quando Troy estava no escritório, o telefone misteriosamente não era atendido. Não era o amor terno que ele encontrara antes, era uma transação, poder por proteção, afeto por ascensão. O estopim surgiu quando Donahue tentou resistir. Ele faltou a uma reunião agendada, alegando doença. No dia seguinte, o nome dele sumiu de um elenco provisório para uma grande produção. A mensagem era inconfundível. Se ele não jogasse pelas regras de Chase, sua carreira poderia sumir da noite para o dia. A situação escalou rapidamente. Sussurros confidenciais chegaram aos ouvidos de Hedda Hopper, que supostamente tinha um rascunho de coluna sugerindo que o charme de Donahue se espalhava demais pelas festas de Hollywood. O artigo nunca saiu graças à intervenção de Chase, mas o preço foi salgado. Troy foi amarrado ainda mais forte, forçado a romances encenados que viraram manchetes. Um noivado bem planejado aqui, um divórcio apressado ali, o público via um homem sem sorte no amor. Pessoas de dentro viram um homem preso nas sombras. A consequência foi corrosiva. A confiança de Donahue vacilou. Suas atuações endureceram. A inocência juvenil que antes iluminava a tela, agora carregava um ar assombrado. Amigos sussurravam que ele bebia mais, ria menos, e o capítulo fecha com uma linha devastadora. Em Hollywood, o amor mais perigoso não era o que você escondia, mas o que outra pessoa podia expor. David Allen. Nem toda conexão era sobre paixão. Algumas eram sobre refúgio. David Allen, um colega ator cuja carreira nunca alcançou as alturas de Donahue, entrou em sua vida de mansinho pela porta dos fundos da amizade. Eles se conheceram numa academia de estúdio, fumando cigarros no estacionamento, brincando com o absurdo de serem transformados em mercadorias. Ao contrário de Michael Reed ou Richard Chase, David não exigia emoções ou poder. Ele oferecia algo mais simples, companheirismo. Eles iam de carro até Malibu, sentavam-se à beira da água com cervejas e falavam sobre o que não podiam dizer em nenhum outro lugar. Os atos da indústria dizem, David foi o único que sempre disse a Troy, você não precisa ser mais ninguém quando está comigo. A logística do sigilo era estranhamente comum. Compartilhavam caronas para festas distantes, chegando de propósito com meia hora de diferença. Numa festa em Hollywood Hills, teriam encenado uma discussão barulhenta na frente dos convidados. Depois saíram separadamente, reencontrando-se num restaurante do outro lado da cidade. Era um jogo que jogavam por segurança, mas por trás havia um laço genuíno. O incidente que o desencadeou foi quase invisível. Uma fotografia, uma imagem granulada em preto e branco tirada numa festa na praia, mostrando Donahue rindo com David de um jeito que sugeria mais que amizade. A foto nunca chegou à imprensa. Um arranjador do estúdio pagou caro para destruir o negativo, mas o susto bastou. A escalada não veio de fora, mas sim do interior. David estava cansado de viver nas sombras. Ele desejava algo real, algo público, mas para Donahue, o preço a pagar era impensável. Uma noite, após uma discussão acalorada no apartamento de Donahue, David saiu.
Ele não voltou. Alguns disseram que ele fugiu de Hollywood por completo. Outros afirmaram que ficou caindo em papéis secundários até sumir da tela de vez. A consequência para Troy foi o silêncio. Por muitos anos depois disso, ele nunca mais falaria o nome de David. Os amigos notaram que ele ficou mais calado, mais retraído, como se uma parte de si tivesse saído pela porta com aquele homem e nunca mais voltado. A frase final se escreve sozinha. Numa cidade de roteiros, o golpe mais cruel foi ver um amigo virar um fantasma. A carta de chantagem. No final dos anos 1960, Troy Donahue lutava não apenas por papéis, mas pela sobrevivência numa indústria que começava a se voltar para estrelas mais rudes e rebeldes. O arquétipo do loiro impecável estava desaparecendo, e naquele momento frágil, chegou o capítulo mais perigoso de todos. Uma carta. Boatos da indústria dizem que tudo começou como um acidente. Um amante, irritado por ser dispensado, detalhou sua frustração. A nota tinha horários, locais, nomes e era endereçada diretamente a Donahue. Em algum momento, a carta caiu nas mãos erradas. Segundo um assistente de produção da Warner Brothers, o envelope foi interceptado por um homem conhecido por vazar fofocas para tabloides. De repente, Donahue se viu à mercê de uma rede sombria. Uma ligação supostamente chegou uma noite. Pague ou a história sai. Por dias, ele viveu em terror. O anel na cômoda, o telefone fora do gancho. Esses elementos agora pareciam menos romance e mais evidência. O sigilo deu lugar ao desespero. Mediadores do estúdio se envolveram, homens de terno que resolviam problemas. Eles supostamente arranjaram um acerto, discreto e rápido, mas o custo para Donahue foi alto. A partir de então, cada batida na porta parecia outra ameaça. Cada olhar de estranho no Muslim Franks parecia conter uma acusação. Pausa. O incidente que o desencadeou não foi a carta em si. Pausa. Foi Donahue percebendo o quão pouco controle ele tinha. A sua vida privada tornou-se uma arma, algo que qualquer um podia usar para o destruir. A escalada foi interna, dependência do álcool, um declínio visível da confiança em cena. A estrela outrora natural tropeçava nas falas, assombrada pelo medo da exposição. A consequência era previsível. Os papéis escassearam. Os estúdios, já se afastando dos ídolos glamourosos dos anos 50, discretamente se distanciaram. Donahue não foi totalmente boicotado, mas já não era seguro escalá-lo. A carta foi destruída, mas o medo que ela criou nunca o deixou. A máscara pública. Mesmo enquanto sua vida pessoal se tornava cada vez mais perigosa, a máquina de Hollywood trabalhava incansavelmente para manter a ilusão. Romances arranjados tornaram-se a armadura de Donahue, sua máscara pública. Os nomes de jovens estrelas eram constantemente alternados ao lado do dele nas manchetes. Cada nova fotografia, uma história de capa cuidadosamente orquestrada. Um dos truques mais famosos aconteceu no Chasins, onde Donahue foi pego de mãos dadas com uma cantora que estava começando no cinema. As fotografias estamparam todas as colunas de fofoca na semana seguinte, mas os funcionários do restaurante lembravam-se de forma diferente. Os dois mal falaram, rindo apenas quando os flashes dispararam. Outro arranjo foi ainda mais elaborado. Um breve noivado anunciado na Photoplay com manchetes reluzentes, e que, segundo relatos, durou apenas algumas semanas. O casamento nunca se concretizou, mas a história cumpriu o seu papel. Isso silenciou a última rodada de sussurros. Segundo um publicitário, aquelas capas não eram sobre amor. Eram sobre seguro. O incidente inicial deste capítulo foi um quase desastre. Numa festa de encerramento em Malibu, Donahue foi supostamente visto a sair às escondidas com um homem conhecido na indústria por proclividades semelhantes. O avistamento nunca chegou à imprensa, mas o estúdio agiu rapidamente. Em 48 horas, Troy apareceu de braço dado com uma atriz popular no Coconut Grove, sorrindo para os fotógrafos como se nada tivesse acontecido. A escalada veio dos próprios tabloides. A Confidential já havia publicado revelações devastadoras sobre outras estrelas. Toda vez que a revista insinuava sobre loiras anônimas com hábitos incomuns, Donahue vivia com pavor. Os fixers trabalhavam horas extras, plantando contra-histórias, vazando informações sobre atores rivais para desviar a atenção. A consequência foi a exaustão. A vida de Donahue virou um verdadeiro malabarismo. Romances fingidos de dia, encontros secretos à noite e um medo constante entre eles. Ele uma vez disse a um confidente, segundo memórias posteriores, "Não sei mais quem sou, o homem das fotos ou o homem que foge quando as luzes se apagam." A máscara o protegia, mas também o apagava. O último amante. Nos anos 70, o brilho dourado de Troy Donahue havia diminuído.
Os estúdios já não o promoviam como seu garoto propaganda. Novos ídolos haviam tomado seu lugar. No entanto, mesmo em declínio, ele encontrou um último companheiro. Pessoas de dentro sussurravam sobre um jovem ator de teatro não nomeado nos registros. Seu rosto nunca apareceu em fotos de divulgação, que apareceu brevemente na órbita de Donahue. Isso não foi um grande romance nem um escândalo digno de manchete. Foi mais discreto, marcado por jantares em restaurantes com pouca luz, caminhadas por praias desertas e longas viagens de carro com o rádio baixo. Segundo um barman em West Hollywood, os dois às vezes entravam na cabine dos fundos, falando em sussurros, sempre saindo separados. O incidente inicial surgiu quando o jovem recebeu um pequeno papel num piloto de TV. Os produtores rapidamente notaram a atenção de Donahue, suas visitas noturnas ao estúdio. A fofoca aumentou. Seria o ídolo caído a nutrir um protegido ou algo mais? Os sussurros chegaram aos ouvidos errados. Donahue se afastou. A escalada não veio em forma de chantagem desta vez, mas de renúncia. Donahue já não tinha forças para lutar contra a máquina de encobrimentos. Ele deixou o homem mais jovem se afastar. A amizade deles terminou sem confronto, sem cena. Apenas silêncio. A consequência foi a finalidade. No fim da década, o mundo particular de Donahue era de solidão. Ele ainda tinha amigos, ainda trabalhava esporadicamente, mas o garoto de ouro que um dia ardeu com paixão secreta agora vivia no crepúsculo da memória. O amor nas sombras o manteve vivo, mas no fim também o deixou sozinho. Para entender a vida secreta de Donahue, deve-se entender o próprio Hollywood. Os estúdios dos anos 50 e 60 eram impérios de controle. Contratos incluíam cláusulas morais tão estritas que até boatos de conduta incomum poderiam encerrar uma carreira. Um sorriso demasiado caloroso na festa errada, uma carta deixada na secretária errada. Isso poderia arruinar a vida de um homem. Os publicitários agiam como guerreiros das sombras. A Warner Brothers, sozinha, alegadamente empregava equipas inteiras cujo trabalho era plantar histórias em revistas de fofocas como a Photoplay e a Modern Screen. Se os boatos ficassem muito fortes, Louella Parsons ou Hedda Hopper poderiam receber uma isca diferente. Um escândalo sobre uma estrela rival, um noivado falso, uma noite de bebedeira encenada para fotos. Os arrumadores também faziam a sua parte. Um ex-agente da MGM, falando anos depois, afirmou: "Não estávamos protegendo a moralidade. Estávamos protegendo o dinheiro. Se Troy Donahue fosse flagrado com um companheiro masculino, um arranjador poderia subornar um fotógrafo, destruir um negativo, ou inventar uma contranarrativa antes que as prensas começassem a rodar, e revistas como a Confidential pairavam sobre eles como abutres. Elas se orgulhavam do escândalo, insinuando segredos sem nunca citar nomes. A imagem loira de Donahue era o arquétipo favorito deles, o garoto de ouro com sombras ocultas. O facto de a revista nunca ter publicado uma reportagem completa sobre ele não foi sorte, foi estratégia. Os estúdios negociavam, trocavam, por vezes até pagavam para manter o seu nome limpo. A máquina era implacável, mas também frágil. Um único deslize, um chantagista não pago, um fotógrafo desonesto poderia ter desfeito tudo. Entre os fragmentos do legado de Donahue, um item permaneceu em sussurros, uma fotografia. A lenda da indústria descreve-a como uma Polaroid ligeiramente desbotada, mostrando Donahue num bangalô em Malibu rindo com outro homem. A fotografia, alegadamente guardada dentro de uma pilha de revistas, ressurgiu décadas depois numa venda particular de bens. Ninguém sabe ao certo se a imagem era genuína. Alguns afirmam que foi destruída por colecionadores. Outros dizem que está trancado num arquivo, sua existência conhecida por poucos arquivistas. Mas o detalhe tátil da história é irresistível. As bordas da Polaroid enrolando com a idade, a tinta no verso borrada, o fantasma de um momento preso no tempo. Seja real ou imaginada, a fotografia representa mais do que evidência. Ela incorpora todo o dilema da vida de Troy Donahue. Uma verdade vivida plenamente nas sombras, preservada apenas em fragmentos que nunca poderiam ser compartilhados publicamente. Com o passar dos anos, a carreira de Donahue declinou. Ele lutou contra o álcool, suportou casamentos fracassados e viu sua estrela se apagar, da fama à memória. No entanto, mesmo em declínio, ele se portava com uma estranha dignidade. Amigos lembram que ele raramente falava do passado, como se o próprio ato de recordar pudesse quebrar a frágil armadura que construíra. Em entrevistas posteriores, Donahue admitiu suas lutas, sem nunca abordar os rumores de sua vida pessoal. "Tive minhas batalhas", ele disse uma vez, "mas eu vivi." Para aqueles que o conheciam, isso foi o mais próximo que ele chegou de uma confissão. Seu obituário o pintava como um
Ídolo caído, um homem que encarnou um momento na história de Hollywood, mas não conseguiu sobreviver às mudanças que se seguiram. Mas por trás das linhas polidas, os iniciados entendiam a história mais profunda. O custo de um nome, o preço do amor nas sombras. O público moderno pode olhar para trás e ver apenas os cartazes brilhantes. O garoto surfista em CinemaScope. Mas para entender Troy Donahue completamente é ver tanto a luz quanto a sombra. A vida dele não era apenas sobre a fama, era sobre sobrevivência num mundo que punia a autenticidade. O telefone fora do gancho, o anel de ouro deixado na cômoda, o amor nas sombras e o preço de um nome. A história de Troy Donahue é mais do que o conto de um galã de Hollywood. É um lembrete do frágil equilíbrio entre imagem e identidade. Do alto preço pago quando o amor deve permanecer oculto. Por trás dos outdoors, por trás das capas de revistas de fãs, havia um homem que queria o que todos querem: conexão, verdade, liberdade. Mas na velha Hollywood, a liberdade era o único luxo que as estrelas não podiam ter. Os romances secretos de Donahue, seus silêncios, sua sobrevivência, são todos pedaços de um legado que ainda ecoa hoje. Sua vida nos força a perguntar: quantos sonhos foram construídos sobre sombras? Quantos nomes carregam um preço alto demais para suportar? Se esta jornada pela história oculta de Hollywood foi reveladora, curta este vídeo, assine nosso canal e ative o sino para não perder nosso próximo mergulho, porque o passado ainda guarda segredos e estamos aqui para desvendá-los.